Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui com mais um vídeo no canal da minha mãe. E hoje eu tô vindo mostrar pra vocês o estado do nosso banheiro, da reforma. E eu peço que vocês deixem bastante like, e se vocês chegar 10 likes,
Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Minha mãe tá finalizando aqui. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.